Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo e minha amiga do LAC. Sejam bem-vindos a um novo curso aí da Corregedoria, relacionado com as normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu me chamo Pedro Silas e serei o professor de vocês deste módulo. E aí eu quero convidar todos vocês a entrar nessa viagem gostosa que é aprender essa matéria, que é de extrema importância para você que está fazendo a prova aí do TJ de São Paulo e também para a sua futura vida prática. Afinal, você vai ser aprovado, eu tenho certeza disso, e terá que ter noção aí das normas da Corregedoria do TJ de São Paulo, que tem a ver até com a forma como você vai trabalhar. Perfeito? Professor, o que eu tenho que ler, professor? Quais são as dicas necessárias para essa prova? Pois bem, vocês terão que ler a norma, vocês vão ter que ler as normas da Corregedoria que estão ali estabelecidas no edital. Então, não é que você vai ser obrigado a ler todo o código da Corregedoria, não. Você vai ler só aquilo que está especificado lá no edital. Ah, professor, eu preciso de livros. Não existe livros para isso. Existe, sim, formas de você estudar. Eu vou lhe apresentar uma forma muito legal. É a terceira vez que eu estou dando este curso. E é a terceira vez, e com certeza, é melhor do que as outras duas vezes. Então, o que tem de diferencial neste curso que vai fazer você ser aprovado? Ou, melhor, gabaritar a matéria da Corregedoria. Eu criei exercícios com base no que foi pedido na última prova, com a forma como a VUNESP gosta de fazer as perguntas sobre a matéria. Então, eu estabeleci o seguinte: eu vou explicar a matéria para vocês, e aquele artigo que eu julgo um artigo possível de questão, eu elaborei diversas questões nas nossas aulas. E assim, com múltiplas alternativas, né? E aí você vai, enfim, resolver aí diversas questões ao longo do curso. Hoje é a primeira parte, tá? Então a aula vai ser detalhada, a aula ela vai vir aí para que você possa compreender, afinal, para que servem essas normas e o que o examinador vai pedir de você. Porque o importante é saber realmente o que ele quer. Ele não quer do candidato que seja aí um cara extremamente, fera. Não, ele quer o cara que sabe o necessário. Então, eu vou ensinar a vocês o necessário para passar na sua prova. Confiem em mim. Eu garanto, o que for dado aqui, eu garanto a vocês que muita coisa vai cair na sua prova, tá? Porque a VUNESP adora a lei. Ele cobra texto da lei. Ele não vai cobrar nesta parte, neste ponto, doutrina. Tudo bem? Então vamos começar. Primeira coisa importante, a gente entender o que vem a ser corregedoria. Qual é a função de um trabalho de um corregedor? Por quê? Porque nós estamos falando das normas da corregedoria. E aí a primeira coisa que o estudante, um concurseiro pega, num ponto digital, fala assim: poxa, professor, mas o que é corregedoria? Afinal, qual é a função dessa corregedoria? Você tem que entender, nós devemos entender o seguinte, que a corregedoria, ela vem com a função muito importante. Como assim uma função importante? Vem corrigir. Exatamente, corregedoria serve para corrigir os erros praticados pelos funcionários daquele poder. Quando a gente fala da Corregedoria do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, nós estamos falando de um órgão disciplinador, de um órgão que, de certa forma, vai estabelecer regras de conduta, vai estabelecer a forma como deve ser feito determinados atos, ou o mínimo necessário que um servidor deve observar. É como se a corregedoria fosse uma espécie de diretor do seu colégio.
onde ele vai, então, se for necessário, se vendo uma falta, vai lhe dar uma advertência, pode lhe dar uma suspensão ou até, o pior de todas, uma demissão. Então, aqui, qual é a finalidade que vem, enfim, proteger? Vem proteger o quê? Os servidores públicos, de resguardar os servidores públicos de possíveis erros, excessos ou mesmo atos abusivos. Imagina só, eles lá no serviço público, você está lá a serviço público e você, de certa forma, está agindo contra os princípios da administração pública. O corregedor vai pegar e vai resguardar, vai restabelecer a ordem. Por isso, uma norma, um código de normas da corregedoria. Para quê? Para que os funcionários saibam o que é necessário para ter um bom desenvolvimento das suas atividades. É como se fosse uma espécie de código de conduta, porque ali vai ter regras de como deve proceder, regras relacionadas até um ponto eletrônico, um ponto biométrico para você registrar sua entrada e sua saída do serviço. Diversas formas são ali estabelecidas. Então, professor, como que vai ser o trabalho do corregedor, desse trabalho de correição? Bem, nós temos a geral ou ordinária, que vai o quê? Vai necessariamente fiscalizar atividades habituais, atividades do cotidiano. É o que normalmente se faz o trabalho de um corregedor. Ele vai, visita várias comarcas, visita aí varas, e aí ele vai fazendo toda uma atividade rotineira que é verificar o bom andamento do funcionarismo perante aí a coletividade e de forma interna também. Ele vai ver se existe bom relacionamento entre os funcionários. E temos aí a extraordinária, que aí é com relação a fatos pontuais. Por exemplo, se ele recebe uma denúncia que determinado funcionário está agindo contra as normas da corregedoria, aí ele vai o quê? Exercer a fiscalização de forma pontual. Ele vai até verificar de forma individual quem é a pessoa, vai tomar conhecimento disso e, se necessário, vai abrir os procedimentos necessários de apuração. Então, quando se fala ordinária, é a forma habitual dele chegar, fiscalizar, é o cotidiano. E de extraordinária é aí a função que o corregedor faz diante de um caso concreto apresentado a ele. Então, sendo assim, a finalidade de um conjunto, qual é, então, a finalidade de um conjunto de normas da corregedoria? Professor, então o senhor falou que o trabalho da corregedoria é disciplinar. Perfeito. Ele vai fiscalizar. Perfeito. Ele vai fiscalizar uma atividade rotineira ou uma questão individual. Perfeito. Tá, professor, mas para que um conjunto de normas da corregedoria? Para que o Tribunal de Justiça foi criar ali um conjunto de normas, uma sequência de artigos? E aí, no próprio Código de Normas, na própria introdução dele, traz a justificativa, que tem a seguinte finalidade, que é o aprimoramento das regras que se disciplinam o trabalho correcional e o funcionamento dos serviços afetos à corregedoria cometida ao Poder Judiciário é tarefa permanente. Então, está dizendo que ele vai disciplinar, vai querer o aprimoramento, vai querer melhorar e, principalmente, é um poder que tem uma tarefa permanente. Afinal, dentro de uma sociedade extremamente complexa, dinâmica, a gente tem que pensar o quê? Nós devemos pensar que necessariamente temos que, de certa forma, aceitar o trabalho da corregedoria para que a corregedoria faça o melhor, que é fiscalizar, que é, de certa forma, verificar onde estão acontecendo as falhas e, assim, aprimorar a prestação do serviço público. Porque, convenhamos, se a corregedoria tem esse trabalho de prevenção e de repressão, a tendência é de haver o quê? Menos funcionários corruptos,
menos corrupção, menos erro, e assim por diante melhora a qualidade do serviço e a eficiência do serviço público. Na sua prova, no edital, trouxe essa sequência que nós iremos analisar. O capítulo 3, seção 2, capítulo 3, essas seções, subseções, enfim, com todas as alterações vigentes até a data do edital. Então, eu peguei as normas da corregedoria, verifiquei se existe ou não existe atualização e vamos trabalhar então. Professor, eu não tenho as normas da corregedoria. Bem, se você seguir o meu material, eu quase que incluí toda a legislação que está aqui pertinente. Mas, se você quiser, é só você acessar o site do TJ de São Paulo, que lá vai estar. Ou você digitar no Google normas da corregedoria do Estado de São Paulo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que ali você encontrará facilmente, ok? E aí, a primeira parte da matéria é a respeito dos livros e classificadores obrigatórios. Professor, o que significa livros e classificadores obrigatórios? É o seguinte, dentro de uma atividade de uma vara ou de uma comarca, isto é, o que é a comarca? É o local onde se exerce a atividade jurisdicional. Por exemplo, comarca de São Paulo ou a comarca de Cuiabá. E nessa comarca pode haver uma subdivisão. Isto é, ali tem o poder jurisdicional, ali o poder judiciário se faz presente, mas nós podemos dividir. Por exemplo, uma vara especializada em direito penal, uma vara especializada na esfera civil. Então, a vara é a especialização da justiça perante a comarca. E aí acontece que no exercício dessas varas e comarcas, os livros, eles de certa forma, os livros e classificadores, se destinam o quê? A registrar circunstâncias e documentos para garantir a segurança, autenticidade e legalidade dos atos. Então, percebam que é uma forma de você registrar o que aconteceu nesta comarca ou nesta vara, e você, como funcionário público, vai se proteger, porque a partir do momento que existe um registro, é porque você está agindo conforme a legislação manda. Então, quando se diz livros, nós estamos falando realmente de certos objetos onde manualmente você registra entrada e saída de processo. Deixando bem claro que os livros poderão ser substituídos por sistemas informatizados, mas não se assustem se você encontrar ainda algumas comarcas com o uso do livro. E os classificadores obrigatórios é também um instrumento importante para registrar esses atos, classificar esses atos ali registrados nos livros. Você vai falar, pô, professor, bacana, entendi, perfeito. Pois é. Agora, quais são, então, os livros obrigatórios que deverão haver nas comarcas, repartições e estabelecimentos? Isso é uma ótima pergunta para cair na sua prova. Porque pensa só, se no trabalho, se você desenvolve seu trabalho na comarca, na vara, numa repartição, dentro do Poder Judiciário, você vai ter que registrar atos ali. Você vai ter que registrar, o processo entrou, o processo saiu, ou que houve determinado extravio de documento, enfim. Você vai ter que fazer ali um diário de registro. E, obviamente, que o Tribunal de Justiça de São Paulo ele se preocupou em estabelecer livros que são obrigatórios para qualquer comarca ou para qualquer repartição do Poder Judiciário. São os livros mínimos, isto é, o mínimo necessário que a comarca deve obedecer. E isso você encontra no artigo 20. O artigo 20 diz: haverá em cada serventia judicial, repartições e demais estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização correcional, um livro de visitas e correções, no qual serão lavrados os respectivos termos. Então, percebam que toda repartição, serventia judicial, enfim,
todo local onde se estabelece, aonde inclusive é fiscalizado pela Corregedoria do Estado de São Paulo, tem que ter no mínimo 2 livros. Um livro de visitas e correções. Ou, melhor, você pode dizer, mas professor, pode ser um livro só? Também pode ser um livro. Pode ser um livro que vai estar escrito livro de visitas e correções. Ou um livro de visitas e outro de correções. Como assim de visitas? Isto é, aquilo que eu volto a falar, para registrar aí as entradas e saídas de pessoas, de funcionários, e correções no sentido daquilo que foi feito na repartição. Porque o que é correção? É um trabalho necessário para quê? Para resguardar que o serviço está sendo devidamente prestado. Então, quando um corregedor vai até uma determinada serventia judicial e ali ele faz um trabalho de fiscalização, vai ficar registrado esse trabalho de fiscalização, que é chamado de correição. Então, percebam só que interessante. Ele é como se você fosse fazer, aí, de maneira popular, você fosse fazer a manutenção do seu veículo. E aí fica registrada a manutenção do seu veículo. No caso aqui, é a fiscalização que a corregedoria faz. Por quê? Porque, de repente, a corregedoria sempre muda. As pessoas elas acabam alternando-se no poder na função de corregedor. E aí é interessante que o próximo corregedor, ao analisar, ele vai ver como é que estava antes e como é que está depois, após essa fiscalização, se melhorou ou não melhorou. O livro vai registrar isso e vai servir de parâmetro para as futuras correções que aquela serventia vai ter. E como é que pode cair na sua prova? Bem, vai cair assim na sua prova. Em cada serventia judicial, repartições e demais estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização correcional, haverá quais livros obrigatórios? Visitas e correções, no qual serão lavrados os respectivos termos. B. Um livro de ponto e um de visitas, no qual serão marcadas as faltas e pontos de trabalho. C. Somente o livro de correções, pois se trata de fiscalização. Ou um livro de pontos e visitas, no quais serão lavrados os respectivos termos. Então, percebam aqui que é muito importante você se atentar ao sentido literal do artigo. Em algum momento eu falei que é livro de ponto? Em algum momento eu falei para vocês que tem que haver obrigatoriamente um livro de ponto? Porque você acha assim, quando você está lendo a questão e você não estudou, um livro de ponto, claro, tem que ter um livro de registro de entrada e saída de pessoas. Claro, não. E aí você vai no livro de pontos, e não é. Você sabe que a resposta correta é a letra A. Haverá um livro, né? Haverá um livro de visitas e correções, no qual serão lavrados os respectivos termos. Um livro de visita e correções. Gravou? Viu como é fácil? Professor, o senhor está dizendo para mim, então, que possivelmente o examinador pode pedir que eu saiba quais são, ou melhor, qual é o livro obrigatório que cada serventia vai ter? Perfeito, exatamente. E você, se mantendo a um sentido literal, você vai dizer um livro de visitas e correções. Ficou fácil, agora você vai matar essa questão, né? Não tem mais dúvida. Vamos para a próxima. Gente, no caso, vamos imaginar que existe um trabalho, a função do corregedor é analisar a situação. E aí, o corregedor vai e verifica que ele tem que transportar esses livros. Pensa só, vamos supor que ele requer uma análise técnica, uma análise mais aprofundada, que permita que em situações ele tenha que tirar o livro de lá para levar em outro lugar. Porque, em regra, o livro não pode sair de lá. Como é que vai funcionar isso? Quem é que vai determinar esse exame? Como é que se procede isso? É isso que eu estou perguntando aqui. E o artigo 22 nos dá a resposta. Ele diz assim: poderá o Corregedor-Geral da Justiça, os juízes assessores da Corregedoria Geral ou o juiz corregedor permanente determinar que livros, classificadores e autos sejam transportados para onde estejam a fim
de aí serem examinados. Qual que é a importância disso? A importância é saber quem pode dar essa ordem de você tirar os livros daquela serventia para serem examinados em outro local. E aí você sabe que não é só o corregedor geral de justiça, porque a pegadinha na prova vai dizer o quê? Poxa, é só o corregedor. Não, o corregedor, os juízes assessores da Corregedoria Geral. Professor, o que são os juízes assessores da Corregedoria Geral? São os juízes que auxiliam o trabalho do corregedor. Imagina só São Paulo, a imensidão que é, tantas serventias judiciais que existe no estado de São Paulo. Se pegar um corregedor só o corregedor-chefe, para cuidar de tudo isso. Não, ele vai designar juízes assessores da corregedoria. Vai pegar os juízes e vai fazer com que os juízes trabalhem para ele. É como se os juízes, entre aspas, na verdade são assessores especiais, né? Ou o juiz corregedor permanente. Então nós temos aí 3 possíveis ordens de 3 possíveis pessoas. Isso que eu quero que vocês gravem. E como que vai vir na prova? Pode vir assim. Quem poderá determinar que os livros, classificadores e autos sejam transportados para onde estejam, a fim de aí serem examinados? Quando cair essa pergunta, você vai sempre buscar pela resposta mais ampla, se você não lembrar. São 3, mas se você não lembrar, busque aí a resposta mais ampla. Letra A, Corregedor Geral da Justiça, os juízes assessores da Corregedoria Geral. Falei que são 3. Nós acabamos de ver, então não é. B, Corregedor Geral da Justiça, os juízes assessores da Corregedoria Geral, ou o juiz corregedor, ou C, Corregedor Geral da Justiça, os juízes assessores da Corregedoria Geral, ou o juiz corregedor permanente. E D, Corregedor Geral da Justiça, juiz corregedor permanente. Então percebam que, novamente, estou lhe ensinando o que vai vir na sua prova. Ele vai querer o texto da lei. E o texto da lei diz o quê? Quem são mesmo as pessoas? Está lá na letra C, que são o Corregedor Geral de Justiça, juízes assessores da Corregedoria Geral ou o juiz corregedor permanente. Não esqueçam do permanente, tá? Ah, não, professor. Eles vão sacanear na prova. Vão, eles querem te derrubar, meu amigo. Mas você não vai deixar. Você não vai permitir esse sorriso no seu examinador. Não. Você vai deixar ele puto, porque vai ver que você acertou. Então, disso, gravem. Essa é a essência. Você já está no caminho certo. Vamos para o próximo ponto do nosso estudo. Vamos avançar o estudo. Professor, quais os livros serão mantidos pela administração geral do fórum? Nós vimos, primeiramente, que existem livros obrigatórios em todas serventias, em serventias gerais, em todos, vamos dizer assim, em todos os locais. Nós já vimos isso. Agora, aqui, a Corregedoria de São Paulo manda o que através da sua norma? Olha, quando se tratar da administração geral do fórum, professor, onde que fica o fórum? É onde está localizada a atividade. O que é o fórum? É onde está localizada a atividade jurisdicional, aonde se encontra fisicamente as varas. Por exemplo, nós temos aí o fórum, nós temos o fórum da capital. Então, lá existem inúmeras varas, aonde ali exerce as atividades jurisdicionais. E para isso tem que ser administrado por alguém, claro. Alguém vai ter que administrar o fluxo de pessoas, entrada e saída, limpeza do prédio. É um prédio. O fórum é um prédio que mantém várias varas. E tem que se administrar esse fórum. E tem atividade correcional no fórum? Claro que tem. O corregedor vai até a administração geral do fórum? Com certeza. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: quais são os livros que a administração
do fórum manterá. Aonde que eu vou encontrar isso? Artigo 23. O artigo 23 diz: a administração geral do fórum manterá os seguintes livros. 1. Registro de feitos administrativos. Professor, como assim? Registro de feitos administrativos. Olha, o servidor que pediu férias, o servidor que faltou, uma questão de limpeza do prédio. Então, tudo ali que está relacionado com parte administrativa é registrado. Registro de portarias e ordens de serviço com índice. Então, ordens de serviço, olha, você vai falar, mandei consertar tal isso, mandei praticar um serviço assim, você vai ter que registrar no livro. Registro das decisões terminativas proferidas em feitos administrativos. Há processos, há procedimentos administrativos que correm lá. Em razão disso, há procedimentos administrativos que terão decisões administrativas. Aí terá que ser relatado no livro. Protocolo de autos e papéis gerais, vai ter um livro só para registrar aí entrada de pedidos. Quando fala assim, protocolo de autos e papéis em geral, às vezes o servidor quer fazer um pedido para o diretor do fórum, às vezes o magistrado quer fazer um pedido para o diretor do fórum, então tem que ter aí um local onde se diz que houve um protocolo desse pedido, uma comprovação desses autos, desses pedidos. E 5, tombo com os registros de objetos, móveis e pertences do Estado existentes no edifício do fórum. É tipo uma espécie de alvará. Se existem determinados objetos no fórum, todos eles devem ser registrados, porque aí dá para se verificar se houve ou não houve o sumiço. Então percebam, e vocês vão perceber isso, que quando vocês se depararem, por exemplo, com uma TV dentro do fórum, vai ter uma espécie de um lacre aqui atrás com uma numeração. Essa numeração vai estar registrada neste livro, vai estar registrado nesse livro para fins de verificação. O que está acontecendo? Está sumindo os objetos aqui no fórum? Ou para trocar o objeto, para consertar o objeto, é um controle que tem a administração geral do fórum. Tá, professor, entendi, é extensa essa lista, como que vai vir na minha prova? Vai vir assim. A administração geral do fórum manterá os seguintes livros. Aí você fala, porra, professor, eu não acredito. O senhor está falando para mim que vai vir estes livros? Esses livros. Poxa, professor, então ele vai querer que eu decore os livros? Pois é. De certa forma, o examinador vai querer que você saiba quais são esses livros. É uma questão sacana, mas pode ser que caia na sua prova. E aí vai estar a sequência, Registro de feitos administrativos, portarias, protocolo de auto em papel em geral, com tombos, móveis, tal. E assim vai por diante. Eu botei 2 letras C, na verdade é D. E a resposta é a letra C, aonde está lá a sequência dos livros pedidos. Percebam que na letra A, gente, na letra A eu pus assim, registro de feitos administrativos, registro de portarias e ordens de serviço, como índice, registro das decisões terminativas proferidas em feitos administrativos. Eu não pus todos os livros. E aqui ele está pedindo os seguintes livros, todos os livros. B, protocolo de autos e papéis em geral. Só, não, tem muito mais do que isso. E a letra C é a resposta correta. Tá certo? Mas cuidado. Por que cuidado? Porque o examinador, ele vai querer confundir você. O examinador, ele vai querer confundir você com os livros obrigatórios das serventias judiciais. Aquilo que nós falamos no início da aula. Ele vai querer confundir você porque ele vai falar assim, bem, existem livros das serventias judiciais. Um livro. E existem vários livros da administração geral do fórum. Você já sabe a diferença. Só ressaltando que das serventias judiciais, o livro é o livro de visitas e correições. Não esqueçam disso, artigo 20. Eu vou ficar repetindo, eu vou ficar batendo na tecla, mas eu tenho certeza que vocês vão sair daqui craques, eu tenho certeza disso. É para repetir e fixar
com tudo isso que eu estou ensinando para vocês. Gente, pode vir essa pergunta também, professor, já que a gente está falando de livros, né, de registro, existe a possibilidade de algum livro ser dispensado? Aquele livro físico, aquele caderno, ele pode ser dispensado, professor? Ele pode ser dispensado por outra, numa situação? Você sabe que toda regra é uma exceção, não é verdade? E o artigo 23, parágrafo 2º. Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do super professor Pedro Silas? Se você quer continuar assistindo essa videoaula e muito mais, convido vocês a acessarem o nosso site, porque lá nós temos o curso completaço para o TJ de São Paulo por apenas R$ 25,00 por mês. Exatamente isso. 10 mensalidades de R$ 25,00. Você vai ter aí o melhor custo-benefício da internet, com certeza. Tá certo, meus amigos? Espero você.